Este é um domingo muito especial para nós. O mesmo, na verdade, não é único. Ele multiplica-se ao longo de todos os nossos outros domingos. Pois devido a um domingo como este, celebramos em todos os nossos domingos como cristãos uma tumba vazia. Celebramos a ressurreição, celebramos que o nosso Senhor e Salvador vive, celebramos aos domingos que o Filho de Deus ascendeu aos céus. Por tudo isto e muito mais, a Páscoa é tão especial para nós. Há muito mais para nós vermos neste evento sublime que celebramos e fazemos memória a cada domingo, não apenas hoje. Há muito mais que ganhamos numa Páscoa há cerca de 2000 anos atrás, que só o simples facto de afirmar, proclamar que o nosso Salvador vive. Mas esta afirmação e esta proclamação é o fundamento da nossa fé. Mas vamos ver detalhadamente esta manhã algo mais que nós ganhamos numa Páscoa também, há cerca de 2000 anos atrás, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Em poucas palavras, contidas aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14, até ao versículo 16. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus juntos, por favor. Vamos acompanhar a leitura da mesma. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Sempre que nós agarramos, lemos e tentamos interpretar um texto nas Escrituras, uma regra básica é nós entendermos o contexto da carta, quais eram os seus leitores originais, o propósito da carta e quem escreveu a carta. Bem, esta última questão não sabemos. Quem escreveu a carta, alguns afirmam que foi Paulo, Barnabé, Apolo. Não sabemos. Alguns até chegam a afirmar que esta carta foi escrita por uma mulher. Nós não sabemos ao certo quem escreveu esta carta, ainda que eu estou muito mais inclinado a afirmar pelo conteúdo da mesma que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta. Mas não temos como saber, nós desconhecemos. Mas algumas coisas nesta carta que vemos que nos dão alguns sinais que o autor desta carta tinha uma ligação muito próxima com os apóstolos. E também era profundamente conhecedor dos destinatários desta carta. E os tinha como alguém que eram conhecedores profundos da história de Israel. Da Torá. A Torá, a lei, a instrução de Deus. Aquilo que nós também chamamos como, e temos nas nossas Bíblias como o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os destinatários desta carta aos leitores originais eram profundamente conhecedores dos costumes judaicos. Provavelmente então eram cristãos judeus. Ou seja, judeus convertidos a Cristo. A carta vai fazer toda ela, ao longo desta carta, uma defesa da pessoa e obra de Jesus Cristo.
da sua superioridade. Superioridade em relação ao quê? Comparando e contrastando a Jesus Cristo com os anjos e a própria Torá. Afirmando que Jesus Cristo é superior aos anjos e afirmando que a própria Torá dá testemunho dele. Também comparando e contrastando Jesus Cristo com a terra prometida. E agora Cristo é para nós o descanso prometido. Comparando e contrastando Jesus Cristo com os sacerdotes e até com uma personagem, um sacerdote peculiar, especial, Melquisedeque, afirmando Jesus Cristo também sendo superior à linhagem de Arão, sendo Jesus Cristo o sumo sacerdote. E na verdade este vai ser todo o ponto de defesa principal de toda a carta. Vai nos falar do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Também vai comparar e contrastar a Jesus Cristo nesta carta com os sacrifícios que eram oferecidos pelos judeus, os animais, e também com a antiga aliança, a aliança de Deus com o seu povo, e vai afirmar a superioridade de Cristo, que Ele é o sacrifício suficiente e perfeito, feito em favor do seu povo. E também que nele e no seu sangue estamos numa nova aliança com Deus. Uma aliança para todo o sempre. Além desta defesa abundante da superioridade de Jesus Cristo sobre tudo e todos, inclusive sobre a antiga aliança, um dos propósitos é exortar também os leitores desta carta, e nós, por extensão, porque ela foi preservada para nós também, a confiarmos e a descansarmos plenamente no nosso Senhor e Salvador. Mesmo no contexto em que se encontravam os leitores originais desta carta. Nós sabemos que os destinatários desta carta encontravam-se debaixo de intensa perseguição, sofrimento, ao ponto tal que estavam a tremer, a abanar, ao ponto de deixar até a sua fé. E por isto o autor vai fazê-los e conduzi-los a olhar para quem é Jesus Cristo, para a obra suprema e suficiente de Jesus Cristo e para as promessas preciosas que nós temos nele. Este é o alvo em toda a carta. Nesta porção que acabamos de ler, o bloco, e esta carta está dividida em vários blocos na sua organização. Como dizem os jovens, ela não foi escrita à toa. Neste bloco específico, está a fazer uma introdução para o tema principal da carta. Aliás, estes 3 versículos é apenas uma introdução. E essa introdução será todo o meu sermão esta manhã convosco. Uma introdução para o tema principal de apresentar a Jesus Cristo como o Filho de Deus. Já o tinha feito anteriormente. Mas agora também como o grande sumo sacerdote. Comparando e contrastando com os sacerdotes que serviam no templo e que serviram anteriormente no tabernáculo, agora apresenta-nos a nós, a Jesus Cristo, como o nosso grande sumo sacerdote. Reparem como ele usa destas palavras. Talvez na tua Bíblia está diferente à minha, não há problema, é apenas uma questão de tradução. Algumas vai iniciar esta porção que lemos como portanto. Enquanto, por exemplo, na minha, que é a versão revista e atualizada, diz tendo, pois. Reparem como esta expressão indica que ele está a acabar um assunto anterior. E agora inicia este assunto com esta nova expressão e exortação. Tendo, pois, a Jesus. Amados,
O ponto central desta carta é Jesus Cristo. E estes cristãos judeus, devido à intensa perseguição que estavam a sofrer, encontravam-se em sério perigo da apostasia. Estavam a tropeçar no desânimo. Ele já falou isso anteriormente. Estavam a tropeçar na desobediência. Estavam a tropeçar na negligência. Estavam a tropeçar na incredulidade. E diante das suas misérias, fracassos e quedas, iguais a nós muitas vezes também, o autor os leva de volta a olhar para o seu glorioso e admirável Senhor Jesus Cristo. Amados, não precisamos hoje, nesta Páscoa também, de parar e olhar para Cristo? Para o nosso glorioso e admirável Senhor e Salvador? E é Ele mesmo que nós agora vamos colocar os nossos olhos. Reparem, quem é Jesus Cristo? Tendo, pois, a Jesus, versículo 14, o Filho de Deus. Na passada sexta-feira, juntos, o nosso irmão Mauro, numa excelente exposição da palavra de Deus, terminou com a declaração do centurião e com os soldados romanos que estavam juntamente a ele e a Cristo, com a afirmação e a declaração do centurião e dos soldados romanos. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Esta afirmação que Jesus é o Filho de Deus não é uma indicação que ele foi gerado por Deus, ou criado por Deus, ou é inferior a Deus. Mas esta afirmação, Filho de Deus, é um título usado para Jesus Cristo. Um título que aponta para a qualidade de Cristo, ou as qualidades de Cristo, para a essência de Cristo, para a sua divindade. Mas não apenas isso. Que possamos meditar e refletir sobre a identidade de Cristo é central à doutrina da Trindade. E, na verdade, refletir sobre a identidade de Cristo é central à verdade do Evangelho cristão. Que nós não podemos negligenciar e muito menos podemos passar por alto esta reflexão na Páscoa, nesta celebração especial. Nós temos que contemplar a Cristo de todo o nosso coração como o Filho de Deus. Se nós não contemplamos a verdadeira identidade de Jesus Cristo, nós iremos perder, se não contemplamos e abraçamos ela, nós iremos perder o verdadeiro sentido da Páscoa e apenas esta celebração será para nós coelhinhos da Páscoa e ovos de chocolate e nada mais do que isso. E deixem-me dizer que isso seria uma Páscoa paupérrima, muito triste. Se a Páscoa é apenas para nós isto. O centro da nossa Páscoa, o centro da nossa vida é só um. É Jesus, o Filho de Deus. É esta a razão pela qual nós estamos aqui. Esta é a razão da nossa celebração. Cristo é a nossa Páscoa. Nós celebramos quem é o Filho de Deus e aquilo que Ele fez por nós. Devemos perguntar-nos o que fez com que bons judeus monoteístas, que foram ensinados durante toda a sua vida, e os discípulos tinham por volta entre 30 a 40 anos, era a idade deles, durante toda a sua vida foram ensinados sobre o Shema. Sabiam de memória o Shema. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Foram ensinados sobre os 10 mandamentos, que era proibido fazer imagens de Deus. Quanto mais reconheceram o homem como Deus e adorá-lo como Deus. O que é que fez que estes bons judeus monoteístas proclamassem que Jesus Cristo é o Filho de Deus?
O que fez mudar? João, o apóstolo João, diz-nos, no Evangelho de João, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Eles viram com os seus olhos que estavam diante do próprio Deus. Sabem porquê? Podemos dar vários exemplos de vários milagres, sinais e prodígios de Jesus Cristo. Mas eles sabiam o Salmo 89:9 e vocês vão se lembrar, quando lerem este Salmo, vamos lá, o Salmo 89:9, que eles viram e reconheceram que estavam diante do próprio Deus. Salmo 89:9 diz assim a palavra de Deus: dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, as acalmas. Quando eles viram Jesus a acalmar a tempestade, este salmo fala de Deus. Eles sabiam que estavam diante de Deus. Eles viram. Eles viram Cristo a curar cegos, coxos, paralíticos, a ressuscitar Lázaro da morte, a libertar almas possuídas pelo demónio, a alimentar milhares. Eles viram que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus, com os seus próprios olhos. Não apenas isso, eles ouviram. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 5. Eles ouviram a própria afirmação de Jesus Cristo sobre quem Ele era. Reparem, João 5, 19-24. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Pai e o Filho são só um. O próprio Deus. O próprio Deus. Jesus, o próprio Deus. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E que implicações tem o título Filho de Deus? No Antigo Testamento, e rapidamente não podemos ir a todos os textos, porque não temos tempo, Israel é descrito como o Filho de Deus em Êxodo capítulo 4. Israel é descrito como o Filho de Deus. Naquele tempo também nós vemos no Salmo 2:7, os reis eram descritos como filhos, ou chamados filhos de Deus. E no Novo Testamento, a descrição de Jesus como Filho de Deus também tem este pano de fundo em vista. É uma afirmação, sim, da sua divindade, mas também é o cumprimento das promessas de Deus para nós, pois Jesus é o verdadeiro Israel e Jesus é o prometido rei davídico, o Messias, escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. O cumprimento das promessas de Deus para nós. E esta afirmação, Filho de Deus, aponta não apenas para a filiação singular de Jesus com o Pai, mas também para o cumprimento de todas as promessas para nós.
Ele é o verdadeiro Israel, o qual comprou para si um povo, o seu povo, o Israel de Deus, que somos nós, aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, a Igreja. Ele é o prometido Rei Davídico, aquele que virá num cavalo branco, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E reinará com o seu povo para todo o sempre. Jesus, o Filho de Deus. Nesta mesma carta, na introdução desta carta, logo nos primeiros versículos, nós observamos em Hebreus 1, do versículo 1 até ao versículo 4, nós observamos Jesus descrito como filho e herdeiro de Deus, como agente da criação e aquele que sustenta o universo, como o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E também que ele compartilha a posição de honra com a majestade no céu. E que ele é mais que uma criatura exaltada, pois ele é superior às mais exaltadas criaturas. É o incomparável, é o inigualável. É aquilo que acabamos de cantar na última música. Jesus Cristo. É ele o insondável, o imensurável, o incrível, o inimaginável, o inalcançável. Jesus Cristo. É interessante também nesta reflexão de Jesus como Filho de Deus. Ainda estamos nesta reflexão fundamental para a nossa fé. Considerar que antes de Deus ser o nosso Pai, Ele é o Pai de Jesus Cristo. Antes de Deus ser o nosso Pai, Ele é o Pai de Jesus Cristo. E o que é que isto tem a ver? Tem tudo a ver. Nós conhecemos e podemos unicamente conhecer a Deus como Pai somente pela nossa união com o seu Filho divino, Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo nos é dado o poder de sermos também feitos filhos de Deus. Só há salvação em Jesus Cristo e fora de Cristo não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não fica apenas com a declaração o autor de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o diabo também reconhece a Jesus Cristo como o Filho de Deus. E não tem nenhuma implicação para ele. O diabo e os demónios. As grandes implicações diretas para nós e a razão de Cristo ser a nossa Páscoa e a nossa celebração encontram-se em quem Ele é, mas também naquilo que Ele fez e faz por nós. E faz, ou fez e fará especificamente como o grande sumo sacerdote. Reparem, voltando a Hebreus, vamos lá. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Paremos aqui. Nós precisamos entender o que é um sumo sacerdote. O que é que fazia um sumo sacerdote? E porquê é que o autor está a usar esta comparação para Jesus Cristo? Nós não somos judeus, por isso ignoramos muita coisa sobre o que é um sumo sacerdote. Ou um sacerdote. Precisamos entender isto. Primeiramente, para entender todas as implicações e aplicações para nós. Em que Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Primeiramente, o sumo sacerdote, pela função que exercia e por indicação expressa de Deus na antiga aliança, servindo primeiramente no tabernáculo, depois no templo, servia como mediador entre Deus e os homens. E por indicação expressa de Deus tinha várias regras especiais para se manterem puros enquanto serviam no templo, para não contaminarem o templo de Deus. E para representarem os homens, o povo, diante de Deus. Tinham várias indicações expressas e várias regras especiais para se manterem puros. Mas mesmo com todas estas regras especiais, os sacerdotes eram impuros
e eram imperfeitos. Como é que nós sabemos isso? Porque quando eles iam oferecer sacrifícios, representando o povo, eles também tinham a necessidade de oferecer sacrifícios por si mesmos. Porque eles eram imperfeitos. Porque eles eram impuros. Porque eles tinham pecado. Agora, Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, mas é o sumo sacerdote perfeito, porque Ele viveu sem pecar. 1 Pedro 1, 18 e 19, eu vou ler para vocês. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Sem defeito, perfeito, puro, o nosso supremo, grande sumo sacerdote. Nós sabemos que somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Ou seja, podiam entrar dentro do templo para oferecer sacrifícios a Deus. E ao fazer isso tinham que atravessar 3 áreas do templo: o átrio exterior, o santo lugar e aquilo que nós conhecemos como o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Bem, Cristo é o nosso grande sumo sacerdote porque Ele penetrou, atravessou os céus diretamente à presença de Deus. E sabem que os judeus acreditam que há 3 céus, que existem 3 céus. Quando a Bíblia fala de céus, nós temos que ver do que é que está a falar dos céus. De que tipo de céu? Porque os judeus acreditam que existe o céu atmosférico, existe o céu estelar, onde estão as estrelas, os planetas, e existe o céu que é a morada de Deus, onde está o seu trono glorioso. E o autor, ao afirmar de forma propositada que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, é porque Cristo também cruzou estas 3 áreas, mas diretamente à presença de Deus, ao trono de Deus. Por isso Ele é o nosso grande sumo sacerdote e perfeito sumo sacerdote. Ele ascendeu à habitação própria de Deus, à morada direta de Deus, e habita lá, no trono, porque Ele é o próprio Deus. Mas habita como sumo sacerdote, intercedendo por nós ali no trono de Deus. Também os sacerdotes representavam todo o povo de Israel diante de Deus. Agora pensem comigo a diferença. Representante não é a mesma coisa que substituto. Representante é alguém que faz algo em nome de outro. E substituto é o que efetivamente toma o lugar de outro. Jesus Cristo para nós é o grande sumo sacerdote que nos representa diante de Deus e durante a sua vida nos representou diante de Deus. Podemos afirmar isso. Mas Ele foi ainda mais longe. Ele não apenas nos representou diante de Deus, Ele tomou o nosso lugar, Ele foi o nosso substituto na cruz. Ele morreu por nós, em nosso favor. Ele não é apenas o nosso representante, como os sacerdotes eram do povo. Ele tornou-se também o nosso substituto. Morreu no nosso lugar. A ira que estava destinada a nós foi derramada sobre Ele. Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Substituto perfeito. É por isso que celebramos a Páscoa. É por isso que eu não desejo estar em mais nenhum outro lugar que não aqui junto a vocês, celebrando a Jesus Cristo. Os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam serviam para o perdão dos pecados, para trazer reconciliação com Deus.
Mas estes sacrifícios tinham que ser continuamente oferecidos, porque eles eram uma sombra apenas de um sacrifício perfeito que estava por vir. E já veio, por isso celebramos a Páscoa. Aqueles cordeiros oferecidos eram apenas uma sombra do Cordeiro de Deus que estava por vir para tomar o nosso lugar e morrer no nosso lugar. Jesus Cristo. E o sangue do Cordeiro de Deus é um sangue perfeito, sem pecado. E por isso é o único capaz de trazer a paz entre Deus e a humanidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Essas são realmente as boas novas que temos e as únicas que temos para proclamar e testemunhar. Que somente Jesus Cristo é capaz de trazer a reconciliação de homens pecadores com Deus para todo sempre. Também nós vemos que os sacerdotes trabalhavam como mediadores entre Deus e o povo. 1 Timóteo 2, 5 a 6, o apóstolo Paulo diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, porque é o nosso mediador perfeito e há um só Deus e os homens. Por isso o cristianismo é uma religião exclusivista, porque nós afirmamos que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Não é que todos os caminhos vão dar ao Pai, só há um caminho que vai dar ao Pai e esse caminho é Jesus Cristo. Depois de tudo o que vimos, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o nosso supremo e perfeito sumo sacerdote não porque veio da linhagem de Arão, mas sim de Melquisedeque, encontramos que deveria ser assim com o Messias. No Salmo 110, versículo 4, afirma que o Messias, o Salvador prometido, deveria ser da linhagem de Melquisedeque. Esta personagem misteriosa, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote através, não da linhagem de Arão, mas através da linhagem de Melquisedeque, aquele a quem Abraão entregou as ofertas, os dízimos. Rejeitar a Jesus, então, como Filho de Deus e como grande sumo sacerdote, é rejeitar a única forma de reconciliação com Deus. É rejeitar a única forma de obter o favor de Deus. É rejeitar a única forma de tu teres acesso e morada na casa do Pai. Pensemos outra vez connosco, a razão pela qual nós celebramos é que o nosso Senhor e Salvador penetrou, atravessou os céus e tem profundas implicações para nós isto. Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus. Ele deixou a tumba vazia e preencheu o trono de Deus. Também nós celebramos hoje a ressurreição de Jesus Cristo, pois sabemos, porque Ele ressuscitou e porque a tumba está vazia, que a sua morte não foi em vão. O seu sacrifício substitutivo em nosso favor foi aceite, foi eficaz e foi perfeito. E também nós celebramos a Cristo como grande sumo sacerdote, como perfeito representante dos homens, mas ao mesmo tempo também o seu perfeito substituto. E não só é só representante e substituto, é o objeto da fé dos homens. Cristo, Jesus Cristo. Diante de tudo isto, o autor vai nos dizer o quê? Diante destas verdades preciosas, diante deste fundamento da nossa fé, reparem a palavra de exortação do autor para nós. Versículo 14 ao final.
conservemos firmes a nossa confissão. Esta é uma exortação a sermos fiéis. Que aquilo que confessamos com as nossas bocas seja confirmado com as nossas vidas. Confirmemos firmes a nossa confissão de quem é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Não é apenas uma exortação à fidelidade, mas é uma exortação também à santidade. Pois a santidade é a forma de vida natural de quem já foi libertado da escravidão do pecado. Santidade não é uma opção de vida, é uma consequência natural de termos nascido de novo. De termos o Espírito de Cristo. É uma consequência natural. Conservemos firmes a nossa confissão. Se Jesus Cristo é verdadeiramente para nós o Filho de Deus e se tornou para nós o grande sumo sacerdote. Mas nós sabemos, todos nós aqui lutamos contra o pecado. Caímos muitas vezes, todos nós. Tropeçamos muitas vezes. Falhamos em sermos fiéis, todos nós. Mas repara que o autor volta a apontar para a nossa esperança em Cristo como o nosso sumo sacerdote. E vai dizer, porque o nosso sumo sacerdote, ele é compassivo para connosco. Ele é cheio de compaixão para connosco. Repare, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Esta palavra no grego, compadecer-se, é simpatel, que vem de simpatizar. Ele simpatiza-se com as nossas misérias. Deus não está, apesar de ser transcendente, estar no trono, na sua morada, Ele não está distante de nós. Cristo está próximo a nós. Ele não é indiferente a nós. Ele se importa, Ele se inclina e Ele se simpatiza também com as nossas misérias. E mais, o autor vai dizer que Ele é compreensivo. Reparem. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele compadece de nós por causa que Ele conhece as nossas fraquezas. Esta palavra fraquezas pode também ser traduzido como debilidades, incapacidades. Nós somos fracos. Esta é a nossa realidade. Somos fracos. Mesmo o homem mais forte aqui presente, a mulher mais forte aqui presente, é apenas uma criança totalmente dependente nas mãos de Deus. A nossa vida é um sopro. Nós estamos ainda na carne e toda a fraqueza da carne. Nos dói os joelhos, nos dói as costas, nos dói a cabeça. Nós, diz a palavra de Deus, nem sabemos como orar. Nem sabemos como orar. Precisamos do auxílio do Espírito Santo e quando estamos a orar, precisamos que o Espírito Santo faça uma tradução diretamente para o céu. Nós, como o apóstolo Paulo dizia, o que não queremos fazer, isso acabamos por fazer, pecado. E pecar. Contra ele e contra os outros. Também a nossa consciência é fraca. Sabem o que é uma consciência fraca à luz da Bíblia? É aquela que considera como mau aquilo que não é. Isso é uma consciência fraca. Considera como algo mau aquilo que não é. Esta é a nossa realidade. Nós somos fracos, débeis, incapazes. E por isso somos acolhidos por Ele, o nosso sumo sacerdote, pelo nosso Senhor e Salvador, pelo Filho de Deus com compaixão e compreensão.
potencializada pela realidade da sua experiência pessoal como homem. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Jesus foi provado como nós. Ele foi até tentado e provado pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás. E não foi apenas uma única vez. Diz ali, sim, quando ele foi tentado no deserto, que Satanás o deixou até a ocasião oportuna. Repetidamente ele foi provado, tentado, para que fosse conhecida também a sua verdadeira natureza e caráter. E ele foi aprovado. Como homem também, Jesus Cristo pode ser completamente compreensivo à nossa condição, à nossa realidade. Pois ele mesmo experimentou as limitações próprias da humanidade. Ele teve sede, fome, tristeza, cansaço, frio, foi traído por um amigo, sofreu o desamparo dos seus próximos quando mais necessitava, passou por uma agonia angustiante e as suas últimas horas foram de uma morte agonizante. Reparem, em tudo semelhante ao que já experimentamos nesta vida ou iremos experimentar. Apesar de todas estas provações e tentações terem sido comparáveis às nossas, há uma grande diferença. Ele suportou tudo, mas diz aqui, ao final do capítulo 15, mas sem pecado. Ele é o nosso substituto habilitado, perfeito. E se ele suportou vitoriosamente as provações e tentações, nós temos aqueles que creem nele, têm recebido o seu Espírito, nós temos o seu Espírito e pelo seu poder nós também podemos resistir juntamente com ele e vencermos em meio de cada provação e tentação. Amados, olhando para o nosso Senhor compassivo, cheio de compaixão, compreensivo e toda a esperança que temos nele, qual deve ser a nossa resposta? Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Esta palavra confiadamente é até com coragem, com ousadia, ao trono da graça. Porquê trono? Porque Deus é o soberano que governa tudo e todos. E sabem, naquele tempo, e ainda hoje em dia, não é? Não é qualquer um que pode ter acesso, audiência, uma conversa com a rainha Isabel II. E com os poderosos daquele tempo, e soberanos e reis daquele tempo. Somente os conselheiros eram os mais próximos do rei. Muitas vezes nem a rainha tinha acesso ao rei sem autorização do rei, prévia. Ou sem ser chamada pelo rei. Mas aqui diz que nós, confiadamente, ousadamente, podemos ir até à presença de Deus, até ao trono da graça, para falar com o nosso Rei, Jesus Cristo. Porque unidos a Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e temos acesso privilegiado ao Pai Celestial. Em qualquer circunstância, por qualquer motivo, em todo o tempo, Ele está disponível para ouvir-nos. E não só para ouvir-nos, as boas notícias é que Ele está disponível para ser favorável a nós. É um trono de graça. Trono de graça para connosco. Deus não está mais irado contra nós. Deus agora é cheio de graça para connosco. Deus não está mais contra nós. Agora Deus é favorável a nós. Deus não nos trata mais como seus inimigos, mas agora nos trata como seus filhos. Que privilégio temos. Como não celebrar, amados irmãos, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E com a graça de Deus, o favor de Deus, vem todos os seus dons e benefícios. A sua graça é abundante
e sempre maior que quaisquer que sejam as nossas necessidades. Diz aqui o texto ao concluir: nos aproximemos ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia. Interessante que primeiramente menciona misericórdia no lugar de socorro. O socorro só vem depois. Porque misericórdia é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é sermos perdoados. E este trono da graça, no qual está sentado Jesus Cristo, garante-nos o perdão contínuo, a reconciliação com Deus para todo o sempre. Iremos sempre receber misericórdia. E agora sim vem, depois de ter suprida a nossa maior necessidade, vem também todas as demais coisas. O nosso Salvador é generoso para connosco. E diz aqui, e acharmos graça para socorro. Socorro é prestar auxílio a alguém em profunda necessidade. Amados, na nossa vida, muitas vezes, nas circunstâncias da vida do crente, podem ser marcadas por muitos vales da sombra da morte, aflições, problemas, necessidades, ameaças, angústias, tristezas, provações, inimigos. Para tudo e em tudo podemos contar com a graça de Deus. E Ele tem o poder de socorrer-nos, de suprir tudo o que necessitarmos e também livrar-nos do que seja. Este é o nosso Deus. Este é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja a necessidade que nós temos de descanso, seja a necessidade de cura, de encorajamento, de consolo, de proteção, de paz, de um abrigo ou até de um amigo, a graça tem multiformes formas para nos alcançar e socorrer, pois o nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo continuamente intercede ao Pai por nós e trabalha no trono da graça em nosso favor. Ele está para sempre intercedendo e cuidando daqueles por quem Ele morreu. Diz aqui que esse socorro virá em ocasião oportuna. Refere-se aqui a um momento favorável, não quando nós queremos, não quando pensamos que é o melhor, mas no momento preciso, pois o nosso Senhor e Salvador nunca chegará à tarde, pois Ele sabe perfeitamente o que faz, quando faz e como deve fazer. E Ele sempre obra em nosso favor para o melhor dos seus filhos. Conta-se a história que depois de um naufrágio numa terrível tempestade, um marinheiro conseguiu alcançar uma rocha e escalá-la. E aí permaneceu durante muitas horas. Quando finalmente foi resgatado, um dos seus amigos perguntou-lhe: não estavas a tremer de medo de estar numa situação tão difícil e tão precária durante tantas horas, meu amigo? Ao qual respondeu o marinheiro: sim, eu tinha muito medo, eu tremia muito, mas não a rocha. Eu tremia muito, mas não a rocha. E isto foi o que me salvou. Amados, Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. Nós podemos tremer nesta vida, mas a rocha eterna não. E por isso jamais seremos abalados. Quem firma a sua vida em Jesus Cristo está e estará seguro para todo o sempre. Descansemos no nosso Senhor e Salvador e celebremos o Filho de Deus, o nosso grande sumo sacerdote, a nossa rocha eterna. Maravilhosa Páscoa com Jesus Cristo. Que essa seja uma realidade também para ti no teu coração. Vamos orar.
Senhor, louvado seja Cristo, o nosso Senhor a quem celebramos, a rocha da nossa salvação e a nossa rocha eterna para todo o sempre. Sabemos que iremos tremer, Pai, nesta vida, mas estaremos firmes e seguros em Ti para todo o sempre, Senhor. Pois Tu és o Filho de Deus, Tu és aquele que ressuscitou, aquele que ascendeu aos céus, aquele que está no seu trono da graça, e por isso as nossas almas descansam em Ti, Pai. Que essa seja uma realidade também de todas as almas aqui presentes, Pai. Peço-te no nome de Jesus. Amém.